Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos à Fonte, é o melhor lugar do mundo, amém? Aleluia. Hoje eu estou muito frouxo, estou muito choroso hoje, muito reflexivo, porque hoje pela manhã eu estive pregando aqui na igreja e eu falei isso, eu quero falar novamente. Eu acordei com um sentimento de paz muito grande no meu coração hoje, mas assim, muito grande, e eu acordei sentindo que era uma paz que vinha do Senhor, uma paz que vinha do céu, e que chegou e que se instalou no meu coração. E hoje eu quero impartir o meu coração com você, para que a mesma paz que Deus derramou sobre mim hoje, eu quero liberar sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Você que está aqui conosco, você que vai estar nos ouvindo pela internet, talvez amanhã ou daqui a uma semana, um ano, ou não sei quando, que a mesma paz que estará sobre esse ambiente possa alcançar você e a sua casa, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio, capítulo de número 8. O Senhor está aqui conosco nessa noite hoje, amém? Você crê nisso? Fala para o teu irmão, fala, papai está aqui com a gente hoje, hein? Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 1. Diga assim comigo: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que vou. Verso 1: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos vossos pais. Diga assim comigo: Deus me chama para viver, para multiplicar e para receber uma herança. Agora diga com mais fé, diga: Deus me chama para viver, para multiplicar e para receber uma herança. Verso 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor o teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor o teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, de figueiras e de romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor, o teu Deus, pela boa terra que Ele te deu. Diga assim comigo: o meu Senhor tem uma boa terra para mim. Aleluia. Antes eu te conhecia
de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Me entrego à tua vontade mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Sim, Deus, tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Nós nos alegramos com isso, Pai. Me alegro com tua vida em minha vida. Senhor, nós queremos apenas ouvir a tua voz nessa noite e sentir essa presença que é tua, essa verdade que vem de ti. Estabelece o teu trono de governo em nosso meio hoje, Pai, sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal do som, por favor, me dê um pouquinho de retorno aí, que eu não estou me ouvindo aqui não. E aí eu vou ficar rouco desse jeito. Me ajudem aí, por favor. Hoje eu quero falar sobre deserto. Quem aqui já passou por algum deserto na vida? Levanta a mão para eu dar uma olhada. Quem aqui está passando um deserto hoje na sua vida? Levanta a mão aí para eu dar uma olhada. Eu quero começar profetizando sobre a sua vida. Que o tempo do deserto, ele é uma escola que te prepara para entrar na tua terra prometida, amém? E eu profetizo em nome de Jesus, que aqueles que se perderam no deserto, reencontrarão o caminho para Canaã que o Senhor te prometeu, amém? É tempo de compreender que o deserto não é morada, o deserto ele é um lugar de passagem, que o deserto ele não deve ser a tua cova, o deserto precisa ser a sua escola. O deserto é a escola dos vencedores. É no deserto que eu aprendo a andar nas medidas que Deus estabeleceu para mim. É no deserto que eu consigo perder aquilo que eu preciso perder para receber do Senhor aquilo que só Ele pode me dar. O deserto ele é um lugar de lapidação, ele é um lugar de transformação, ele é um lugar de renovação. No deserto você pode chorar. No deserto você pode reconhecer que precisa do Senhor. No deserto você pode até se sentir só. Mas não esqueça que há uma grande diferença entre solitude e solidão. Solitude é alguém que entende que pode até estar só,
mas que sabe que Deus está com ele. Solidão é alguém que perdeu o Senhor de vista e não consegue compreender que Deus está com ele no deserto. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, que hoje o Senhor vai começar um tempo de restauração e de renovação no processo que você está vivendo, amém? Hoje eu não quero te prometer bênçãos, eu não quero te prometer milagres, porque eu sei que o nosso Deus, Ele pode fazer tudo isso. Mas hoje, a minha oração é para que você esteja fundamentado em uma verdade, que te ajuda a passar pelo deserto que você está passando, e que te ensina lições preciosas sobre isso. O Senhor tem falado muito ao meu coração e ao coração de Mores sobre a importância de termos a nossa atenção restaurada para o Senhor. E Deus tem falado muito comigo sobre a reverência na presença dEle. E Deus tem falado muito com Mores sobre a submissão a Ele. Submissão àquilo que é uma verdade que Ele estabeleceu. E eu quero dizer algo para você. Você precisa ser submisso ao deserto. O deserto torna-se um cemitério para todo aquele que não entende o processo que ele significa. Porque o deserto, ele não é um lugar para rebeldes. O deserto é um lugar para homens e mulheres de propósitos. É por isso que Jesus, quando foi batizado por João Batista, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. É por isso que quando o povo que estava no cativeiro do Egito viu Faraó sendo engolido pelas águas, juntamente com todo o seu exército, depois de atravessar o mar vermelho, eles entram e começam a andar no deserto. É por isso que João Batista vem ser o profeta que anuncia a vinda de Cristo, do Cristo, e ele se declara como a voz do que clama no deserto, porque o deserto é um lugar necessário para quem deseja entrar no lugar da promessa. Mas eu preciso aprender com o deserto, porque você não sai do deserto por alguma coisa que você produz. Você só sai do deserto se você obedecer e entender o processo que você está passando lá. Então, às vezes a gente está passando por um deserto e a gente quer encontrar algumas fórmulas para sair de lá. Aí a gente começa a buscar algumas campanhas. 30 dias para sair do deserto, 40 dias para sair do deserto. Você não precisa sair do deserto, você tem que atravessar o deserto. Se você não atravessa o deserto, você não consegue chegar ao lugar que Deus tem para você. O deserto faz parte da sua vitória, amém? E você precisa entender isso. E eu vou repetir, o deserto faz parte da sua vitória. Não existe alguém que chegou ao lugar da promessa sem antes ter passado por um caminho de deserto. O texto que nós lemos nos traz uma profunda direção e um profundo ensino acerca daquilo que o povo precisava entender. Deus tinha um plano para o povo de que eles andassem durante 40 dias no deserto e fossem para a terra prometida. Mas por não se submeterem aos processos de Deus e por não entenderem os processos de Deus, eles não passaram 40 dias, mas eles passaram 40 anos. Porque quando você está no deserto submetendo ao tempo de Deus, você passa o tempo que Ele estabeleceu. Mas quando você entra no deserto e você começa a colocar a sua verdade no deserto, aí você vai andar o tempo daquilo que você está semeando. É por isso que tem tanta gente que há muito tempo já deveria ter saído do deserto, mas continua perdido nele, andando em círculos, sem lugar para chegar. Tem muita gente que tem direção, mas não tem destino. Viu, Rai? Tem muita gente que tem direção, mas não tem destino. E é por isso que nunca chega a lugar nenhum. E nessa direção ele tenta fazer várias coisas, buscando encontrar um destino. E aí a gente procura realização profissional, realização acadêmica, realização pessoal. E todas essas coisas também são planos de Deus para nós. Mas quando elas são colocadas em primeiro lugar, elas se tornam uma espécie de maquiagem para uma vida vencedora. O que a igreja precisa para estes dias, e é algo que Deus tem movimentado nas regiões celestiais sobre o Brasil,
é de que nós precisamos de um novo batismo de lágrimas e de arrependimento. Os nossos olhos precisam voltar a derramar lágrimas diante do Senhor, especialmente no nosso lugar secreto. Essa semana eu fui no oftalmologista. Mores me colocou para ir no oftalmologista, né, Mores? Eu estava sentindo muita dor nos meus olhos. Eu leio muito e trabalho muito na frente do computador, digitando, e passo muito tempo lendo. E aí, depois de um tempo que eu estava trabalhando, eu começava a sentir os meus olhos doerem muito, e as letras estavam se espalhando diante dos meus olhos. Parecia uma sopa de letrinhas, eu não estava entendendo mais nada. De Deus, isso é mistério aqui, Senhor. Eu sei que a gente ora em línguas, mas ler em línguas estranhas é a primeira vez. Eu estou aqui sem compreender essas coisas. E aí eu comecei a sentir essa dor. Eu falei para a Mores. A Mores disse: você tem que ir no oftalmologista. E aí ela marcou para mim, e eu fui lá. E eu não gosto de ir no médico sem ela. Eu me sinto muito desprotegido, gente. É por isso que eu louvo a Deus por ter casado com uma médica. Tudo bem que ela é ginecologista, né? Não vai me ajudar muito em algumas coisas, mas ela entende muito de outras coisas, porque ela é a pessoa mais inteligente que existe na face da terra. Além de ser a mais linda, a mais doce e a mais gata. Aleluia. Te amo, Mores. Aí eu fui no oftalmologista. E quando eu cheguei lá, eu super tenso, né? Não ia fazer nada demais, mas eu estava tenso. Eu não gosto muito de ir em médico. E Deus me fez casar com uma, veja como Deus é. E quando eu entrei para fazer o exame, ele me perguntou o que é que eu tinha. E eu disse: ó, eu fico com os meus olhos doendo quando eu saio no sol, e também quando eu estou lendo. Aí ele me explicou alguma coisa lá que agora eu não sei explicar para vocês de forma científica, mas em suma, ele disse que eu tenho uma pequena carnosidade em um dos meus olhos, que provoca um déficit depois de um tempo, mas que eu não precisaria usar óculos, porque não havia necessidade, né? Ele fez uns testes lá, olhando e tal. Isso aqui, que número é esse? Aí eu dizia o número. Aí agora esse número, e agora esse número. Aquele teste. Depois eu vi uma casinha. O que é que isso é? Uma casinha. Quase que eu cantava: essa casa é sua casa. Era a casinha. E aí ele disse: tudo bem. Ele disse: eu preciso fazer 2 procedimentos. E ele vai arder um pouco, porque eu estou identificando que os seus olhos estão sem a lubrificação necessária. E é por conta disso que depois que você fica lendo um tempo, a sua vista dói. E é por isso que quando o sol toca os seus olhos, você sente doer. E aí ele pegou uma maquininha, que eu não sei o que é aquilo, e ele disse: ó, ela vai tocar dentro do seu olho, mas não vai doer. Gente, pensa numa agonia. Eu já tenho um olho grande, né? E ele abriu meu olho aqui, e a maquinazinha veio. Eu digo: Deus, eu vou ficar cego, vou ficar cego, vou ficar cego, vou ficar cego, vou ficar cego. Não fiquei. Aí ele deu um toquezinho no meu olho. Aí eu digo: meu Deus. Aí ele disse: agora no outro olho. Eu disse: vai ser agora no outro. Vou ficar cego, vou ficar cego, vou ficar cego no outro. Tinha acabado de sentir, ele deu só um toquezinho. E aí começou a lacrimejar os meus olhos. E ele disse: agora eu vou colocar um colírio nos seus olhos. Vai arder um pouco. Eu digo: meu Deus, misericórdia. É agora, Senhor. E aí ele colocou um colírio. Aí era que eu lacrimejava mesmo. Gente, parecia que eu estava emocionado. O médico dizia: tudo bem. Eu fazia: tudo bem. Está tudo tranquilo, graças a Deus. Está tudo tranquilo. E Deus falou comigo que são dias onde Ele vai tocar nos olhos secos da igreja, para que ela volte a chorar na presença dEle. Assim como Ele falou para a igreja de Laodiceia, lá no capítulo 3 de Apocalipse, o Senhor tem colírio para colocar nos nossos olhos nessa noite. Amém, igreja? É tempo de voltarmos a ter um coração que é apaixonado por Ele, olhos que choram outra vez na presença dEle, e que entendem que o deserto é apenas um lugar de passagem, é apenas um processo.
E o interessante é que quando Moisés traz a direção, ele diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entrareis e possuireis a terra que o Senhor prometeu. Sempre que o Senhor me chama para um deserto, é porque Ele quer gerar vida em mim. Algumas pessoas acham que o deserto é um lugar de morte, mas pelo contrário, o deserto é um lugar de vida. Porque no deserto, eu compreendo perfeitamente que não é o lugar que eu estou que me aprimora, mas é em quem eu estou. Porque é aquele que está em Cristo que é uma nova criatura. Então o lugar do deserto, ele faz a vida nascer em você, porque Cristo está em você, amém? E sabe o que é interessante? No deserto nós ficamos desesperados, procurando por uma fonte. Mas o Senhor não te chama para procurar uma fonte no deserto. O Senhor te chama para ser uma fonte no deserto. Porque é o que você carrega e não é o que você procura. O deserto não é lugar de procura, o deserto é lugar de passagem. Então tem pessoas que estão no deserto que quando te encontrarem precisam encontrar uma fonte em você. E qual é o problema do deserto? É quando alguém que não entende o processo encontra outro que também não entende o processo. E aí eles se juntam e começam a achar que o deserto é uma perseguição de Deus. Começam a achar que o deserto é uma perseguição de pessoas que estão tramando contra a sua vida, que estão te perseguindo no trabalho. Se você não entender o processo do deserto, você nunca vai encontrar dentro dele o que você precisa encontrar. Aquilo que Deus escondeu como um tesouro. Porque existem tesouros no deserto. Então o Senhor, Ele quer gerar vida em você no deserto. E Ele quer que você seja uma vida gerada no deserto. É por isso que Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso. Eu compartilhei quarta-feira, quem estava aqui no Freedom ouviu. Nós precisamos entender que se eu quero que a verdade da Bíblia seja para mim, eu preciso ser uma realidade sobre a verdade. Então a gente abre o Salmo 23 e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me... Mas o Senhor é pastor de quem? É meu, tudo bem, é seu. Mas você é ovelha do pastor? Você se porta como ovelha do pastor? Você está dentro do aprisco do pastor? Você anda no compasso do pastor? Porque essa verdade só é uma realidade se eu encarnar na minha vida isso. Sim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu me porto como ovelha. Eu ando no compasso do meu pastor, eu ando na direção dele, na certeza de que Ele tem coisas que são grandiosas para mim. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus, ela não é um amuleto. Ela não é um horóscopo bíblico, que você abre numa página e diz: Senhor, me dá uma palavra. Aí você vai lá e abre, e diz: Deus falou comigo. E você fica procurando, porque quando é uma palavra ruim, você não gosta, né? Se for sobre oferta, você diz: isso é para fulano. Vou mandar uma mensagem para ele agora: ó, Deus falou comigo aí, viu? Que tu tem que morrer, cara, tem que ofertar. Às vezes Deus está dizendo que você precisa morrer, e você está transferindo isso para outra pessoa. Não transfira o seu deserto para ninguém. Passe por ele, porque ele é o caminho da sua vitória. Amém, igreja? Aprenda a passar por ele. Mas ele também disse que o deserto é um lugar de multiplicação. Vocês estão entrando nesse lugar, vocês vão viver, vocês vão se multiplicar. E vocês aprenderam isso no deserto. Como é que eles aprenderam a se multiplicar no deserto? Eu fiquei pensando: Deus, como assim aprendeu a se multiplicar? Como assim eles vão se multiplicar pelo exemplo do deserto? Porque pelo contrário, teve uma geração que nem entrou na terra prometida por causa do deserto. Mas a geração que não entra na terra prometida por causa do deserto é uma geração que não entende o deserto como um processo. E aí ele começa a ter saudades do Egito. E ele começa a fazer bezerros de ouro. E ele começa a encher o coração de idolatria. E ele começa a achar aquilo que Deus está dando no deserto, o maná, uma comida ruim. E ele diz: o Senhor está me dando pão, mas eu quero carne.
Porque as coisas carnais ainda continuam chamando aquele que não entende o deserto como um processo, aquele que não entende o deserto como um lugar de passagem. E aí o deserto se torna uma cova para aquele que não o compreende como um processo. Em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui hoje com isso na sua mente. O deserto é um lugar de passagem e ele vai acabar na sua vida, amém? O problema é que tem gente que, ao invés de deixar que o deserto acabe na sua vida, está deixando que o deserto acabe com a sua vida. Para de ter saudade das coisas que você precisou deixar, porque no deserto o Senhor ele vai te moer. Vai. No deserto o Senhor vai te quebrar todinho, cara. A gente estava cantando aqui, né? Como um leão você me cercou, com fúria me despedaçou. Você já parou para pensar como isso é diferente? Olha o que a gente está cantando, bem contente. Como um leão você me cercou, com fúria me despedaçou. Olha o que a gente está dizendo e achando bonito. Vocês têm noção da loucura que vocês estão cantando? Vocês estão assim, leão, vem aqui, me pega e me destrói. Quebra os meus ossos, acaba comigo. Sabe por quê, gente? Porque Deus tem virado uma chave sobre a igreja brasileira. E hoje a gente não precisa mais ficar dizendo, Senhor, eu sou tão bom, eu sou tão feliz, porque os meus inimigos me perseguem, mas o Senhor me dá vitória, e a minha vitória vai ter sabor de mel, e quem me viu passando a prova e não me ajudou, quando me vê na vitória, vai ficar triste e se arrepender. E tem gente que, glória a Deus, é isso, mata os meus inimigos, Senhor. Deus não quer matar os seus inimigos, Deus quer matar você. Porque o que vence os teus inimigos não é você bater de volta neles, mas é quando você aprende o que é dar a outra face. Sabe o que é dar a outra face? É responder ao teu ofensor da maneira que Cristo respondeu aos ofensores dele. Ele estava cravado numa cruz, olhando diante dele os homens que haviam batido, cuspido, caluniado. E ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas o que é que a gente aprende? Olho por olho e dentro por dentro. Aqui se faz, aqui se paga. Cuidado que você está mexendo com o ungido do Senhor. Sim, Deus, mata ele, Senhor, agora, Deus. Se ficasse desempregado para parar de ser arrogante. Eu não digo nada, viu? Esse comportamento aí do irmão, depois que pegar uma doença e morrer. Eu sei que vocês não dizem isso, graças a Deus. Meu Deus, Deus me livre. Outras pessoas é que dizem por aí. O deserto precisa ser um lugar que te corrige e não que te piora. Porque quem não aceita a correção chama de agressão aquilo que Deus chama de amor. E o amor de Deus é escandaloso. Porque Deus é escandaloso na forma de amar. Ele sai do trono dele, assume a forma de servo, é cravado numa cruz, e todo mundo pensa que ele está derrotado, mas ao terceiro dia aquela pedra rola e ele levanta e diz, eu venci a morte. Esse é o amor escandaloso. Mas o que é que aconteceu? A igreja começou a passar por um deserto, e a igreja agora é que se escandaliza com o mundo. Meu Deus! Está acontecendo isso. Vocês viram, está tendo a parada das tartarugas. As tartarugas estão se mobilizando para ir na parada das tartarugas. Não, meu Deus! Olha o que está tendo, parada dos vascaínos. Vai ser segunda-feira. Não é o mundo que tem que escandalizar a igreja.
É a igreja que tem que escandalizar o mundo. Como assim, pastor? Mas a Bíblia diz que ai por quem vem um escândalo. Eu não estou falando do escândalo do pecado, estou falando do escândalo do amor. Sabe qual é o escândalo do amor? É você entender que a igreja precisa voltar a se movimentar naquilo que Cristo queria que ela se movimentasse. O sobrenatural precisa voltar a acontecer na igreja. Mas a igreja está no deserto chorando e procurando campanha de prosperidade, galho de arrudo ungido, sal grosso do Himalaia Gospel, a água que vem do trono de não sei quem lá no alto de Sião, terra de Jerusalém, que pegam aqui em Pombal. Copo d'água em cima da televisão. É bom que derrame. Não tem nem como ficar mais agora, né? Porque a televisão agora é do lado. É bom que caia para o lado, então. A gente precisa parar com isso, gente. A igreja tem que sair do deserto. A gente tem que voltar a ser a igreja empoderada pelo Espírito Santo. A igreja de Atos, pastor, a igreja que vive o que a igreja de Atos vivia. Mas nós não somos a igreja de Atos, nós somos a igreja de Apocalipse. Porque nós somos a igreja dos últimos dias. Cristo está voltando e essa é a razão da igreja. Mas a igreja entra num deserto. Aí fica todo mundo muito feridinho. Meu Deus. Cara, para de perder tempo com besteira. Tem um mundo aí que a gente tem que ganhar para Jesus, para que Ele volte logo. Tem gente que fica, Deus, eu queria que o Senhor voltasse, mas primeiro eu quero casar, primeiro eu quero isso, primeiro eu quero aquilo. A sorte é que Deus é Deus, porque se fosse eu dizia, morto. Eu fico imaginando Jesus criança brincando de morto-vivo quando era a vez dele. Ninguém entendia nada, morto-vivo, morto-vivo. Imagina o povo com Jesus, finja de morto, Jesus. Isso é uma heresia, tá, gente? Pelo amor de Deus. E está gravado, né? Deixa eu ajeitar meu cabelo. Mas a gente tem que parar com isso, gente. A igreja está mais viva do que nunca. A igreja é cheia da presença do Espírito Santo. Mas sabe o que aconteceu? A gente começou a ter vergonha do Espírito Santo. Tem gente que chega para mim, pastor, não escandaliza não, pastor. Profetizando, orando em línguas. Não, o que escandaliza é mentira, é fofoca, é religiosidade. Isso escandaliza. Uma vez a pessoa me perguntou, pastor, por que o senhor ora em línguas no microfone? Porque eu quero, cara. Porque eu estou com o microfone na mão e eu sou eu. E o dom de língua só edifica o Senhor, sim. E eu não estou aqui só para dar para vocês, não, eu estou aqui para receber. Quando Deus derrama sobre mim, eu não estou orando em línguas, não é para vocês, não. Eu estou orando em línguas, é para mim mesmo, para me edificar. Só que um profeta precisa revelar o dom para que a igreja também busque. Acaba com esse negócio dessa história. Não, porque tem que orar em línguas só no secreto. Não tem, pastor, mas está escrito em Coríntios. Paulo diz que se orar em línguas, tem que ter alguém que interprete. Paulo disse isso. Sabe por quê? Porque o povo entrava na igreja e não queria falar nada da palavra, queria só ficar orando em línguas e profetizando. E quem orava mais, cada um que orasse mais, e todo mundo queria profetizar. Aí Paulo disse isso. Assim como Paulo disse que as mulheres não deveriam cortar o cabelo. Vai lá, cara, fica com o cabelo aqui, ó. Aí você pode falar disso. Porque só a pessoa chegar para mim batendo com o cabelo no chão, completamente coberta, e em silêncio, aí eu concordo com ela. Mas enquanto você não tiver esse padrão, você fique chill. Ao invés de cheio, faça chill. Que antes de gritar cheio, a gente tem que ter muito chill, viu? Segura essa tocha. A revelação mais estranha de todos os tempos foi essa. É muita revelação. Gente, nós precisamos acordar como igreja, cara. Deus nos deu autoridade e poder e a gente fica preocupado com besteira. Pelo amor de Deus, vamos crescer e sair desse deserto, porque tem uma terra prometida nos esperando, amém? E sai arrastando o povo com você.
Não seleciona não, não vale escolher quem amar não. Não, essa pessoa não tem um... Uma vez uma pessoa disse, pastor, eu queria tanto que fulano ficasse, mas ele não tem um perfil da fonte. Subiu um fogo. Tu viu isso que eu fiz agora? Não consigo fazer de novo não, mas subiu um fogo. E eu disse, qual é o perfil da fonte? Não, assim, pastor, a gente é mais como? Não. Ele também tem um perfil, né? Eu disse, tem. Gente, vamos acordar para Jesus. Vamos querer parar de transformar o deserto na nossa casa. Vamos parar de querer transformar o deserto num lugar de choro, de pranto e de lamentação. Quando você aprender a cantar no deserto, de alegria, você vai estar mais perto da sua terra prometida. Você precisa aprender isso. Porque tocar o pandeiro, como Miriam tocou, e dançar como Miriam dançou, depois que atravessou o Mar Vermelho é fácil. Eu quero ver celebrar antes. Eu quero ver celebrar quando o faraó está se aproximando, com todo mundo e o pessoal só tem água. Faraó, água, faraó, água. E você pegar o pandeirinho e ficar. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Vem faraó. Está gravando também. Você imagina se Moisés solta um aqui, quem sabe nadar? Menino. Era um desespero grande. Porque o povo dizia, pronto, agora acabou com tudo. Mas a gente celebrar depois que passa o Jordão é muito fácil, gente. Depois que passa o Mar Vermelho é muito fácil. Mas fé é celebrar antes de receber a vitória. Porque você entende que a sua vitória não está na prateleira de uma loja, nem no estacionamento de uma concessionária. A sua vitória está nas regiões celestiais. Porque foi lá que o Senhor te abençoou, amém? É isso que eu preciso entender. A gente tem que ter cuidado, gente, com essas profecias. Esses dias eu vi uma criatura, que eu não vou citar o nome por uma questão de ética, e não vou mesmo, eu acho, que diz que é profeta, profeta, e que deu uma profecia, que uma mulher ia entrar no programa A Fazenda, que Deus ia fazer com que ela entrasse no programa Fazenda, para ser conhecida nacionalmente e depois internacionalmente. Foi Satanás que deu essa profecia. Onde Deus vai mandar alguém para o programa Fazenda, minha gente? Vai para glorificar o nome do Senhor aonde? Na Fazenda. No Big Brother. Vou lá, louvado seja Deus. Para com isso. Deus não é amigo das coisas do mundo, não. Deus, Ele quer salvar o mundo, mas Ele não é amigo das coisas do mundo. Não é. A gente tem que parar com essas coisas, de estar recebendo essas profetadas. Toda profecia é tudo para o bem. Não, porque você agora vai conquistar, você vai receber. Às vezes Deus quer, como um leão, te destruir, para poder te refazer. A Bíblia me dá 3 exemplos sobre deserto, eu quero caminhar com eles para a gente ir para o fechamento. O primeiro deles é o de José. Diga assim comigo: Deus me leva ao deserto para revelar o que está no meu coração. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus, Ele já sabe o que tem no seu coração. Amém? Então por que Ele me leva ao deserto para revelar o que tem no meu coração? Porque Ele quer que você saiba que Ele sabe. Ele quer que você tenha a certeza que Ele sabe que você sabe o que você sabe que tem dentro do seu coração sabido. Porque se você não souber, você não será sabido. E sem sabedoria você não chegará no lugar que o sábio chega. Deus te leva ao deserto porque Ele quer saber o que tem no seu coração. Que tem gente que chega no deserto e esperneia, né? Por que, Senhor? Logo eu, tão crente. Logo eu, Senhor, que sei tanto da palavra. Logo eu, Deus, dizimista fiel na tua casa, aleluia. Logo eu, Senhor, que faço parte de ministério. Logo eu, Senhor, pastor. Logo eu, Senhor, que sou isso e sou aquilo. E Deus fica só assim, ó.
E você esperando, Deus. Quando você parar, Deus vai dizer: já acabou, Jéssica? Parou com o seu showzinho, terminou? O céu assistiu. Tenha vergonha, rapaz. Caminho. Tem uma terra prometida ali esperando. Aí você: dá certo, Senhor. Deus descobre o que tem no meu coração quando Ele me coloca no deserto. Gênesis 37, você não precisa abrir, mas você anota para conferir em casa. Eu não vou ler o texto todo para a gente não perder muito tempo. Gênesis 37 fala de José do Egito, o filho de Jacó. José era um sonhador. E no deserto, parece que é proibido você ser um sonhador. Porque o sonhador, ele é um visionário. E todo mundo que tem uma visão torna-se alvo de perseguição para quem não acredita em visão. É por isso que todas as vezes que você recebe uma direção de Deus, você já experimentou isso? Provavelmente. De chegar para alguém e partilhar: eu estou pensando em abrir um negócio. Aí a pessoa diz: o quê? Aí você, a pessoa diz: dá certo não. Fulano de tal colocou a mesma coisa que tu está querendo colocar. Quebrou, está devendo hoje até a alma. Fosse tu não entrava nisso não. Você chega para fulano e faz: vou fazer vestibular. Vestibular foi forte, né? Porque vestibular era uma coisa que existia antes para entrar na faculdade, tá, meninos? Vou fazer um processo seletivo para entrar na faculdade. Vai fazer que curso? Esse. Tu não passa não, cara. Tu é burro. Isso é para gente inteligente. Tu é burro, eu te conheço. Eu sou teu amigo, eu te digo isso. Porque sabe que eu sou muito sincero, eu falo na cara mesmo. Quem fala tudo o que pensa não é sincero, é mal educado. Se afasta desse tipo de gente, porque essa pessoa não te ama. Porque quem te ama, fala o que você tem de ouvir, mas fala com amor. Às vezes até fala com desamor, mas é só às vezes. José teve um sonho e contou para os irmãos. Disse que os irmãos se prostrariam diante dele. Os irmãos fizeram o quê? Gente, ficaram felizes? Não. Vamos dar um jeito em José, né? Vamos matar o sonhador. Levaram José para o deserto. Lançaram José dentro de um poço. Voltaram para casa e falaram para o pai que José havia sido morto pelas feras do campo. Levaram a túnica de José, suja de sangue de animal, e disseram que ele tinha sido morto pelas feras do campo. Jacó chorou. Mas José, que estava lá no fundo do poço, deu um upgrade na vida e foi agora vendido como escravo. Depois de ser vendido como escravo, ele foi vendido como escravo de novo. E agora ele trabalha numa casa. E da casa que ele estava como escravo, depois de ser escravo, depois de estar no poço, agora ele vai para uma prisão. Me diga aí se essa é uma história de vencedores. É? É não, gente. Você imagina só. Que situação. Só que essa é a questão. Nem sempre uma aparência de derrota significa uma essência derrotada. Cristo cravado na cruz, o inferno celebrava a derrota do Filho de Deus, mas o céu celebrava a vitória dele. Porque quando o inferno olhava e pensava: nós vencemos, o céu olhava e pensava: ele venceu. Porque ele tinha a aparência de derrotado, mas ele estava vencendo. José foi colocado num fosso. E você precisa entender que quando você chega no fundo do poço, você tem duas opções. A primeira é transformar aquilo na sua cova, se enterrar e ficar lá dentro, morra. A segunda é você olhar para o alto e perceber que só tem uma saída. Você vai ter que subir. Mas como é que eu saio de um poço, pastor? Se não tem uma escada, eu estou sozinho, não tem como escalar. Se você quer sair do poço que você caiu e está lá no fundo,
sozinho. Você precisa entrar dentro do poço no nível de comunhão com o Senhor. Porque quando você anda em comunhão com o Senhor, aí você dentro do poço diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o produto da vide, ainda que o gado não cresça nos pastos, todavia eu confiarei no Senhor. E quando você entende essa verdade de Abacuque, o que é que acontece? O Senhor te faz andar em lugares altos. Aí o Senhor, Ele te tira do poço e te coloca num lugar alto. O problema é quando você acha que o lugar alto é o lugar que você queria. Porque Moisés saiu do poço e entrou agora dentro de uma jaula puxado por uma carroça. Porque os irmãos, ao invés de matarem José, eles venderam como escravo. E José é levado dentro dessa carroça. E esses mercadores de escravos agora vendem José para um homem chamado Potifar. E José vai trabalhar como empregado na casa de Potifar. E lá ele começa a administrar as coisas tão bem que Potifar coloca ele como líder da casa. Cuida de tudo, cara, porque você é um escravo, mas você é um escravo, ó, sensacional. Sabe por quê? Porque José tinha um sonho. E José estava firme no propósito dele. José não estava se abalando pelo propósito. Ele sentia, mas ele não se abalava. Você pode sentir a dor, mas não deixe que isso te abale. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Aí a mulher de Potifar começou a dar em cima de José. Gente, para pensar comigo. José era um escravo. Já tinha sido deixado pelos irmãos. Estava na casa de um homem, tendo tudo o que ele queria, porque agora ele liderava a casa. E a mulher do cabo ainda queria estar com José. José podia ficar sendo amante da mulher do cara, sem ninguém saber. Parece até que tinha sido bom para José, porque agora ele estava protegido, e ele ia ficar não só protegido por Potifar, como também agora pela mulher. Mas José tinha uma missão no coração dele. E quem tem uma missão no coração, não se deixa levar pelos atravessadores de destino. Quem tem uma missão no coração, não aceita quem tenta negociar com você uma missão oculta. Aquela mulher queria ter intimidade com José, mas José tinha intimidade mesmo, era com Deus. Aquela mulher denuncia José, dizendo que José tentou contra a honra dela. E Potifar, mesmo sabendo que José não faria aquilo, para dar uma satisfação, manda José para a prisão. Agora José está preso, dentro do cárcere, trancado. E ele está preso com o copeiro e com o padeiro de Faraó, que estavam ali em análise, porque um dos dois haviam sido acusados de tramar contra a vida de Faraó. Depois de um tempo eles saem, eles têm um sonho, José dá a revelação do sonho, porque José é um visionário, é um sonhador. Calma que você vai entender tudo. E eles saem, o padeiro é descoberto que de fato estava tramando e ele é morto. Mas o copeiro do rei volta para ficar lá com o Faraó. Está lá do lado de Faraó. Só que quando ele saiu, José disse assim: cara, não esquece de mim, hein? E o copeiro disse: fica tranquilo, cara, eu não vou esquecer de você não. Infeliz, 2 anos sem lembrar de José. Aí você pensa, nesses 2 anos José estava chorando. Está vendo, Senhor? Eu ajudei, fiz tudo por aquela pessoa, investi, sonhei, revelei o sonho, e agora que ele está na boa, nem lembra de mim. 2 anos, não. José estava dentro da prisão, botando para quebrar, minha gente. José era um preso tão bom, que colocaram José como chefe dos outros presos. E não era nem uma facção, nem uma milícia não. Foi os próprios carcereiros, disseram: a gente confia tanto em você, José. Toma aqui a chave da prisão e cuida de todo mundo. Eita, pastor, por que José não fugiu? Sabe por quê? Porque quem entende o deserto não foge dele. Porque a chave que José tinha podia tirar ele do deserto naquele momento, da prisão. Mas a chave que José queria era da realização do sonho que Deus tinha dado a ele.
Não troque o propósito de Deus por um propósito seu. Não troque um propósito eterno por uma satisfação terrena. 2 anos depois, Faraó tem um sonho. E é um sonho bem diferente. Que umas vacas gordas e umas vacas magras, 7. E as vacas magras vinham e comiam as vacas gordas. E ninguém interpretava. Aí o copeiro, vendo que todo mundo ia lá e ninguém acertava, disse assim: eu conheço um rapaz que interpreta sonhos. Eu fico imaginando Faraó perguntando: de onde você conhece? E o copeiro falando: eu usava na prisão. Da faculdade? Não. Estou na cadeia com ele. Você estava na igreja com ele, foi? Não. Eu estava na cadeia com ele. Fala, eu estava na cadeia. Aqui na unidade Roger Egito. Tirei cadeia com ele e ele revela tudo. É por isso que eu estou aqui com o senhor. Gente, eu fico imaginando a cara de Faraó, olhando para o copeiro e pensando: por que eu não matei ele também? Porque eu estou aqui numa situação dela, está falando com um presidiário, vai resolver meu problema. Sabe por quê? Porque o que credencia você a viver a promessa é a sua obediência. E você pode estar num lugar de desonra, mas se você se conservar como um homem, como uma mulher de honra, Deus ele vai continuar te honrando. Estava lá na prisão José e chega lá o pessoal: José, estão te chamando, Faraó. José diz: pronto, agora eu estou ferrado, vou morrer, né? Quando José chega, encontra com o Faraó, o copeiro do lado, e ele diz: eu te trouxe aqui porque eu soube que você interpreta sonhos. Aí José disse: manda bala. Faraó contou o sonho para José. José disse: as vacas gordinhas são 7 anos de fartura que vai ter no Egito. Vai ter tudo, o negócio vai ser bom. Mas as vacas magras são 7 anos de escassez total que vai ter no Egito e em todas as terras vizinhas. E o Senhor precisa de alguém que entenda essa revelação e que possa administrar durante esses 7 anos de vacas gordas tudo que o Senhor tem, para que quando vierem as vacas magras, este alguém saiba como administrar isso. Faraó olhou para José e disse: captei a vossa mensagem, amado José. Agora José sai da prisão e vai, sabe para onde? Ser governador do Egito. O cara começou no fundo do poço e agora ele é governador do Egito. Sabe por quê? Porque quem carrega sonho, quem carrega uma visão no meio do deserto, por onde ele passa ele traz prosperidade. Como assim, pastor? José estava no poço e o poço se tornou uma fonte de prosperidade para os irmãos que venderam José. José estava na carrocinha preso e José se tornou uma fonte de prosperidade para os mercadores que venderam José. José foi para a casa de Potifar e José se tornou uma fonte de prosperidade porque ele cuidou da casa de Potifar, organizava tudo. José foi para a cadeia e se tornou uma fonte de prosperidade na cadeia, porque ele organizou, os presos, estava todo mundo convertido, gente. Todo mundo entrava, estava cantando salmos e hinos dentro da prisão com José. Todo mundo feliz, fazendo culto doméstico. Não está escrito assim lá não, pelo amor de Deus. Só. E agora José é colocado numa posição de honra. E José tinha tudo, gente, para dizer: agora eu mato aqueles infelizes que me venderam, que não acreditaram no meu sonho. Chega o tempo da fome, adivinha quem vai ter com José? Quem? Os irmãos chegam para José, sem saber que era José, para pedir ajuda. E adiantando um pouco a história, quando José se revela, quando José mostra quem ele é, aí os irmãos ficam loucos: agora a gente vai morrer. Aí José diz: não tenham medo não, porque eu cheguei num lugar alto, mas eu tenho um lugar mais alto para ir. E José diz assim: não tenham medo não, eu não vou fazer mal a vocês, não sabe por quê? Porque o mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bem.
Porque não foram vocês que me colocaram no deserto, foi o meu Senhor. E Ele me levou no deserto para saber o que tinha no meu coração. Quando Deus te leva para o deserto, o que é que Ele descobre no teu coração? Você que está passando pelo deserto hoje, o que é que você está revelando no seu coração para Deus? Você vai terminar como alguém que vai estar governando? Ou você vai se tornar um vingador? Alguém que vai pedir contas do que fizeram para você? José saiu do fundo de um poço para a mais alta posição depois de Faraó que um homem poderia ter. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos continua escolhendo aquele que é improvável. E se você é um improvável, cara, é você que Deus quer usar, porque você é a matéria-prima preferida do Senhor. Olha para o teu irmão e fala para ele, você é a matéria-prima preferida de Deus. É gente como você que Ele quer usar, que ninguém acredita, mas Ele quer usar. Um outro exemplo, Jó. Quem é que já leu a história de Jó? Levanta a mão para dar uma olhada. Jó perdeu tudo que tinha, gente. Tudo. Perdeu família, perdeu bens. Mas olha que interessante. No capítulo 1 de Jó, Satanás dá uma volta pela terra, chega para Deus, e Deus fala assim: tu viste meu servo Jó? Segura aquela tocha lá, homem íntegro, reto, temente ao Senhor. Aí o cão, aquele infeliz, diz: também desse jeito. Tem tudo o que quer, tem esposa, tem filhos, tem dinheiro. Tira isso dele para ver se ele te ama. Aí Deus diz: vai lá, fera. Toca no que ele tem. Agora na vida dele você não toca. Gente, Satanás tirou tudo o que as mãos de Jó podiam ter. Mas ele não conseguiu tocar no que tinha dentro do coração de Jó. Porque Jó tinha o que tinha, porque ele estava em alguém. Ele estava em Deus. E Deus estava na vida de Jó. No capítulo 42 de Jó, vamos ler isso. Jó 42. Fica antes do livro dos Salmos. Jó passou por tudo aquilo. Agora ele está recebendo uma restituição de Deus. Mas olha só o que Jó ensina para a gente. Capítulo 42 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falaria. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Aí, ó que lindo. Porque eu te conhecia de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu não apenas sei quem é Deus, eu ando com Deus. E nós precisamos parar de ser uma igreja que fica chorando e dizendo: porque Deus não faz mais hoje o que fazia antes. É porque nós não cremos hoje como os de antes criam. Porque os sinais seguem aqueles que creem. Quando a igreja voltar a crer no sobrenatural, o sobrenatural vai voltar a acontecer na igreja, amém? Quando você escolher a oração antes de tomar um comprimido para dor de cabeça, o sobrenatural vai voltar a acontecer. Quando você abrir o armário e enxergar vazio, e ao invés de buscar um empréstimo, colocar as suas mãos e dizer: Deus, faz um milagre na minha casa, o sobrenatural vai voltar a acontecer. Nós precisamos voltar a ser uma igreja que crê. E que não apenas sabe quem Ele é, mas que vê quem o Senhor é. E eu quero encerrar falando de algo. 1 Reis capítulo 13.
1 Reis capítulo 13, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar, porque essa é a parte final da mensagem, e você precisa compreender isso para você entender no seu espírito o que Deus está revelando hoje. Sim, Senhor. Senhor, abre agora o entendimento da tua igreja, Senhor. Sim, Senhor, abre agora o entendimento da tua igreja, para que essa verdade liberada, para que essa verdade derramada, torne-se uma realidade em nós. 1 Reis 13. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão era o rei. Clamou o profeta, que era o homem de Deus, contra o altar, para queimar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus aprontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor, o teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Preste bem atenção. Verso 8. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água neste lugar. Diga assim comigo: não comeria pão e não beberia água neste lugar. Continuando. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho onde viera a Betel. Então esse homem cumpriu a missão dele e foi embora em obediência. Ele estava obedecendo um destino profético que a Deus havia dado para ele, e ele agora toma o seu destino de volta. Ele está trilhando. Verso 11. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que lhe dissera ao rei, contaram-na ao seu pai. Perguntou-lhes, pois, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: prepara-me um jumento. Prepararam um jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele respondeu: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Diga assim comigo: não comerei pão e nem beberei água neste lugar. Verso 17. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão e nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta. Aquele profeta velho olha para ele e diz: eu também sou profeta, assim como tu. E um anjo
me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele com o profeta velho, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao Senhor de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão e nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar a haver comido o pão e bebido água, preparou o jumento e ele se foi. Foi-se, pois, e encontrou-lhe no caminho um leão que o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento que o levava e o leão que o devorou estavam parados junto ao seu cadáver. Sabe qual é o problema de quem está atravessando um deserto com uma missão, na direção de uma terra que o Senhor prometeu, e transforma o deserto na sua cova? É porque não consegue discernir os atravessadores de profecia. Eu tenho uma coisa no meu coração que eu quero compartilhar com você, e eu sou extremamente radical com isso, mas muito no nível extremo mesmo. Se Deus me dá uma palavra e me coloca num processo, eu não aceito nada que seja contrário àquilo que Deus havia me dito, até que eu chegue no lugar que Ele disse que eu deveria chegar. Cuidado com os atravessadores de profecia, que têm se levantado nesses dias e sentado à mesa e comido pão e tomado água com você, dizendo que falam em nome de Deus, mas estão te levando para um caminho de desobediência. Esse homem cumpre uma missão, mas ele tem uma direção do Senhor. Não volte por onde você veio. Não coma pão, não tome água, porque você está num processo. E no meio do seu processo, alguém sempre vai querer te dizer: não, Deus não quis dizer bem assim. E está pensando que Deus vai mandar um cara com cara de cão, de diabo. Ele manda um profeta. Ele manda um profeta porque Ele quer saber o que tem no seu coração. Não, pastor, mas foi o diabo que mandou esse profeta. Foi. Quando ele volta com o homem de Deus e senta, o profeta que mentiu recebe a palavra: assim diz o Senhor: porque desobedeceste a voz de Deus, tu não descerás à sepultura com os teus pais. Cuidado, porque quem atravessa o seu destino, te dá pão e te dá água, mas depois libera uma sentença de morte sobre você. É misericórdia mesmo. É para você estremecer a sua alma e sair daqui correndo desse tipo de gente. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Corra. Não, pastor, mas isso é muito sério. Vamos lá, Jeremias 23. Meu Deus. Meu Deus. Jeremias 23. Eu não vou nem ler tudo, vou ler só essa parte. 25. Tendo ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro,
assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-no como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor? O martelo que esmiuça a penha, a rocha. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Deixa eu tomar água. Gente, eu nunca vi Deus falar com tanta gente hoje. Mas assim, demais. Todo mundo, não, porque Deus falou comigo que eu tenho que usar meias amarelas. É um ato profético sobre realeza e tesouro que eu estou carregando nos meus pés. Não, porque Deus falou, Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de Deus falar através de você, primeiro Deus vai falar com você. Cuidado em nome de Jesus com esse tipo de gente. Não, vou ali na casa de fulano porque tem uma mulher que tem uma oração forte. Vou lá. Não, porque tem uma pessoa que tem, olha, se tiver um sonho pode ligar, viu? Eu nunca vi interpretar tão bem sonho. Não brinquem com as coisas de Deus, igreja. Não brinquem. E sabe por que eu estou falando isso? Porque nós estamos andando numa dimensão profética muito forte aqui em João Pessoa. E Deus vai trazer coisas que são sobrenaturais nesses dias. Então tem muita gente que às vezes recebe uma palavra que é para si e quer entregar como se fosse para outro. O nome disso é imaturidade espiritual. Cuidado com aqueles que atravessam o seu destino e dizem, não tem problema, pode voltar. Eu tenho pão e tenho água para você. Deus tem sonhos para você? Tem? Então não se movimente pelo sonho dos outros. Deus tem um projeto na sua vida, Ele liberou. Então não se movimente pelo projeto dos outros. Saiba reconhecer de onde vem a voz de Deus. Respeite as vozes que Deus levanta para falar em nome dEle na sua vida. E eu quero encerrar fazendo um paralelo. Porque esse é o texto que Deus tem colocado no meu coração para esses dias. Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias. Ao fim dos quais teve fome, diga, Jesus teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E levando, mostrou-lhe num momento, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda a terra será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito também está, não tentarás o Senhor o teu Deus. Passados que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus estava 40 dias no deserto. Sem comer o quê? Sem comer pão. Vamos lá. Sem comer e sem beber. Quantos dias? 40.
Preste atenção. O texto que nós lemos de Deuteronômio, no capítulo 8. Moisés fala o que para o povo? Quando entrares na terra, recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Agora preste atenção. Como é que eu e você poderíamos aprender a vencer o deserto dentro do tempo de Deus, se o exemplo que nós temos é de um povo que andou fora do tempo de Deus, que ao invés de passar 40 dias, passou 40 anos porque desobedeceu o Senhor? Aí Deus disse assim: eu vou lá ensinar pessoalmente. E ele, como filho, nasce do ventre de uma virgem. Ele é criado por um casal normal, que não tinha nada de extraordinário. E com 30 anos ele está começando o ministério dele. Ele é batizado pelo seu primo João, e logo em seguida é levado para o deserto. Para quê? Para saber o que tinha no coração dele. Porque ele era Deus, mas ele era homem. 40 dias jejuando, sem pão e sem água. E chega o diabo, um atravessador de destino. Eu sei que você está com fome. Eu sei que foi difícil esse tempo no deserto. Eu sei que você deve ter dado assim tempo. Você, vou ficar louco, pai. Estou com muita fome, estou com muita sede. Você perdeu peso. Você está fraco fisicamente. As contas não batem. Está difícil o deserto. Mas já que és o filho de Deus, muda essa história você mesmo. Transforma essa pedra num pão, porque está escrito. Aí Jesus responde como? Olha que interessante. Olha o que Moisés fala no verso 3. Ele te humilhou. Está lá no capítulo 8 de Deuteronômio. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Gente, na hora que o diabo traz a proposta, ele responde com o mandamento. Também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. O diabo deve ter pensado: quem foi que falou isso para ele? Porque Moisés falou para o povo lá no deserto, mas eu consegui tirar o povo do prumo. O povo passou 40 dias ao invés de... Passou 40 anos ao invés de 40 dias. Como é que esse homem sabe disso? Aí o diabo pensou: já sei. Levou ele para um alto lugar e disse: está vendo tudo e todos? Se prostrado você me adorar, tudo será teu. Verso 1 do capítulo 8. Cuidareis de cumprir todos os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Verso 2. Recordar-te-ás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sabe qual é o primeiro mandamento que Deus deu a Moisés? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e não prestarás culto a outros deuses. Jesus olha para o diabo e fala: também está escrito: amarás só ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto. Aí o diabo disse: não, esse cara, ele conhece sobre Moisés, ele sabe o que Moisés falou para o povo, não tem condições. Já sei.
eu vou dar minha última cartada. Eu vou oferecer algo para ele, que Moisés recebeu de Deus, para que ele entenda e ache que eu sou como Deus. Aí ele leva Jesus para o pináculo do templo, porque o pináculo do templo simboliza o alto lugar. Porque quando Moisés chegou no alto do Monte Tabor e ele viu aquela nuvem de glória, Deus disse: Moisés, sobe aqui. E ele entrou em um lugar sobrenatural. Agora o diabo está dizendo: eu estou te trazendo a um lugar sobrenatural. Você conhece sobre Moisés? Então eu estou te dando o lugar que ele tinha. Vem, você está acima do templo, você está acima do monte. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se de fato você é o Filho de Deus, atira-te daí, porque está escrito que dará ordem aos seus anjos para te guardar. Aí Jesus olha para ele e faz o quê? Também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Ele estava dizendo para o diabo: está pensando que eu vou descer correndo porque tem um bezerro de ouro lá embaixo? Comigo é diferente, cara. Porque eu não sou o homem que carrega a lei, eu sou a lei que carrega o homem. Porque eu não sou o homem que quer a graça, eu sou a graça que o homem quer. Sabe por quê? Porque o diabo, você, é como um leão que anda ao derredor, tentando atravessar o destino profético dos meus filhos. Mas eu não sou como um leão, eu sou o leão da tribo de Judá. Aparte-te de mim, Satanás. E o diabo se foi. Hoje é um tempo de você entender que o Deus que te levou para o deserto também está pronto para te tirar de lá. Quantos estão prontos para se submeter ao processo dele? Levante a sua mão e diga: eu estou. Fique de pé no seu lugar. Erga as suas mãos o mais alto que você puder e diga assim: o meu Deus é o leão da tribo de Judá, e a minha vida é consagrada a Ele. Diga ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores: eu consagro tudo que eu sou. O meu destino é o que Ele me deu, e nada e nem ninguém me roubará dele. Você pode aplaudir esse Deus que nós amamos?